O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Chile se lança à corrida pelo referendo constitucional. Isso, nós teremos, né, o voto em 26 de abril, né, o plebiscito para decidir se o Chile, né, como o Chile vai buscar uma nova Constituição, se é por meio de uma constituinte, ou seja, um poder original, né, que vai elaborar uma nova Constituição do zero, ou se será o parlamento, né, que vai decidir, que vai eventualmente emendar, né, a atual Constituição com 50% eleitos apenas para essa função e 50% designados pelo atual Congresso, tá? Aí terá um ano para apresentar uma proposta constitucional, seja qual opção for escolhida, e depois desse um ano, o novo texto será submetido a um referendo de voto obrigatório, tá? Aí, caso esse novo texto seja rejeitado nesse referendo de mais daqui a um ano, aí a Constituição de 1980 vai continuar em vigor, tá? Então, vamos explicar melhor isso, tá? Isso aqui é o fato, né? O Chile, como vocês sabem, a gente comentou várias vezes, a gente tem vários programas em que o Chile foi o assunto principal, e nós temos um Fronteira sobre a história do Chile também. O Chile passa por uma série de protestos, por conta de questões de qualidade de vida, por conta de questões de desigualdade, de valores de aposentadoria. E muito se comenta no Chile, e isso vem desde antes desses protestos, é bom colocar isso, né, desde da redemocratização praticamente, né, que o Chile ele tem um último legado do governo Pinochet que ele precisa se livrar, que é a Constituição de 1980. Né? A Constituição do Chile, democrático, é uma Constituição herdada da ditadura militar do Pinochet, que, em 1980, foi submetida a um referendo popular e aprovada no voto popular. Por isso, muita gente alega que ela teria, sim, um espírito democrático. Ao mesmo tempo, muita gente fala que, olha, mas peraí, primeiro, não tem como garantir que aquele referendo foi transparente. E segundo, foi uma proposta de texto que veio de cima para baixo, que veio da ditadura para as pessoas. Ela não foi elaborada a partir de uma constituinte, né? Então, essa Constituição de 1980 está em vigor até hoje. Como parte, né, do apaziguamento das manifestações, o governo Piñera disse, olha, vamos então submeter a uma consulta popular a ideia de uma constituinte. E essa consulta popular será agora no dia 26 de abril. Essa consulta popular do dia 26 de abril vai decidir como uma proposta de nova Constituição será redigida. Se essa nova proposta vai ser ou não aceita, vai ser decidido daqui mais de um ano, tá? Então não é agora vão decidir pelo fim da atual Constituição, não. Vão decidir como vão elaborar uma nova proposta, aí você vai ter a Constituição de 1980 com essa nova proposta, vão comparar e vão votar, tá bom? E aí, por que, né, a manchete que o Matias leu disse, né, que o Chile se lança à corrida? Porque agora, oficialmente, começou a campanha, né, para esse referendo sobre uma nova Constituição, né, sobre como essa nova Constituição eventualmente será redigida, será elaborada, tá? Então, você vai ter 2 votos. O primeiro voto é, primeira questão, você quer uma nova Constituição?
E todas as pesquisas apontam que cerca de 70%, tá, das pessoas vão votar a favor de uma nova Constituição. A grande dúvida, e por isso que eu estou focando nisso, é a segunda pergunta. Que tipo de organismo deveria elaborar a nova Constituição? Opção 1, a Constituição, uma convenção constitucional, ou seja, uma Assembleia Constituinte. Opção 2, uma Assembleia Constituinte mista, que é essa opção de 50% eleitos para isso e 50% vendo ao tal Congresso. E nas pesquisas está apertado. Tá? Por que está apertado? Porque embora você tenha uma maioria das pessoas que digam que querem uma constituinte, se você somar as pessoas que votam no formato misto e as pessoas que responderam às pesquisas dizendo não sei, elas são a maioria. Lembrando que no Chile o voto não é obrigatório. Isso. Então, assim, segundo a pesquisa mais recente, para ilustrar o que eu quero dizer, as pessoas que querem uma constituinte são o maior bloco, mas são 44% das pessoas. Ou seja, se você somar os outros dois, eles ainda são a maioria. Tá? Aí, a maioria dos partidos chilenos apoia a ideia de uma nova constituinte, tirando, basicamente, a União Democrática Independente, que é um partido de direita, tá? Que hoje tem cerca de 30 deputados dos 155 e 9 senadores dos 43. Tá? A Renovação Nacional está meio em cima do muro, tá? Porque, lembrando, o Renovação Nacional era o partido do Piñera. Ele, teoricamente, né, ele oficialmente, ele é independente, apoiado por uma coalizão chamada Chile Vamos, né? Mas o seu antigo partido é o Renovação Nacional. E lembrando que no Chile também as legendas não são tão fortes assim, né? Depois da redemocratização, você tem esse fenômeno das coalizões, né? Então, a partir daí você tem a Concertación, que é de centro-esquerda, enquanto que à direita você tem a aliança, né? Isso. E aí, então, além dessa questão dos blocos, por isso, né, que o único partido grande que abertamente fala, olha, a gente não é a favor de uma nova Constituição, é a União Democrática Independente, tá? Que, como eu disse, é um partido à direita, é um partido muito ligado aos católicos, né, ao catolicismo, né, no Chile, que é a principal religião no Chile, né, inclusive Universidade Católica, né, para quem tiver apenas o futebol como referência. E aí você tem dois partidos nanicos, né, mas que eu acho interessantes, que é o Força Nacional, que é um partido que se declara pinochetista, e o Partido Republicano, que tem esse nome totalmente copiado do Partido Republicano dos Estados Unidos, que foi fundado pelo José Antônio Cast, que é abertamente um pinochetista, né? Que é um. Ele tá à extrema-direita, né? Isso, ele é. O Piñera seria de direita, ele tá à direita ainda do Piñera, porque justamente o Piñera toma muito cuidado com o passado pinochetista. Isso, né? A gente sempre apesar fala de isso. ser uma família que tinha laços com o irmão dele. O irmão dele, não, e ele mesmo enriqueceu bastante durante a ditadura, não à toa um dos 10 homens mais ricos do país. Isso, mas o Piñera, a gente sempre fala isso, ele é de uma direita republicana, né? Ele não é de uma direita autoritária como você tem no Chile, como você tem em vários países, assim como você também vai ter esquerda autoritária em vários países. O Piñera é de uma direita republicana, tá? Você pode discordar de tudo do que o Piñera pensa, que é inclusive, no meu caso, em 90% das pautas, mas
ele é de uma direita republicana, ele não defende o legado do Pinochet. Quando o secretário de Cultura criticou o Museu da Anistia, ele demitiu o cara. Quando o comandante da Academia do Exército defendeu o Pinochet, ele exonerou o cara. Então você pode acusar o Pinheiro de muita coisa que você quiser, menos de ser pinochetista. Já o José Antônio Cast, não. Você pode acusar ele de apenas uma coisa, ser pinochetista, né? Até porque... E já resume bem. Exatamente. Né? E o Cast era da União Democrática Independente, né? O que mostra bem esse laço. Então, assim, tirando esse partido e esses dois partidos nanicos, e eventualmente ali alguns setores, né, dos outros partidos, do Renovação Nacional, todos os outros apoiam uma nova Constituição. Né? Incluindo aí, como eu disse, integrantes da coalizão do Pinheira, integrantes do antigo partido do Pinheira, o Renovação Nacional, a Convergência Progressista, né, que foi uma dissidência mais à esquerda da Frente Ampla, e, claro, toda a Frente Ampla, e incluindo também o Partido Verde, o Partido Humanista e o Partido Pirata do Chile, né, que costumam ser 3 partidos que, quando existem num cenário político, eles costumam ser mais isolados e tal, mas que acho que serve um pouco de termômetro, como esse assunto é quase uma unanimidade no Chile, né? Então, assim, agora começou a campanha. E só fazendo uma correção, a Frente Ampla acaba se desgarrando da nova maioria, que era a continuação da Concertación, né? E a aliança depois atendeu pelo nome de Chile Vamos. Isso. Que é o nome atual da base do Pinheiro. Então, por isso que assim, a gente nem focou muito na primeira questão, porque a primeira questão já está praticamente resolvida. Né? Você quer uma nova Constituição? Quero. Como ela vai ser elaborada? Aí sim tem dúvida. E aí vem a questão de que, olha, elaborou uma Constituição, aí vai ficar, né? Você vai ter lá a nova proposta, vamos chamar Constituição 2020 e a Constituição 1980. E aí você vai ter outra campanha para outro plebiscito de qual as pessoas vão escolher. Olha, esse daqui, esse assunto aqui na 2020, esse aqui me interessa mais, me afeta mais, vou votar nessa. Não gostei da mudança, prefiro a antiga do Pinochet, mas eu prefiro ela mesmo assim. Né? Então, você vai ter um outro voto, mas repito, que vai ser daqui no mínimo 1 ano. Né? Porque assim, se esse voto do referendo agora vai ser em abril, aí você vai ter eleição de uma constituinte, provavelmente só vai tomar posse no final desse ano, né? No segundo semestre de 2020. Aí ela vai ter 1 ano para elaborar. Então, assim, eu acho que o voto sobre qual Constituição vai ser decidida, na verdade, vai ser no início de 2022, né? E que daí já é final do mandato do Pinheiro. Exatamente, e até casa, né, com a transição. Aí a ideia de que, olha, o próximo presidente ou presidenta assume com a nova Constituição valendo. A próxima eleição presidencial é 2021, então seria aí o próximo presidente ou presidenta pegaria esse processo ainda. Então, talvez até usem, né, a oportunidade, né? Já que vai fazer eleição para presidente, bota o voto da escolha da Constituição junto, né? Economiza uma grana, né? Já que a eleição é caro. Realizar a eleição é caro. E junto com tudo isso, né? Não realizar é mais caro ainda. Essa ficou muito boa. E mesmo com tudo isso, isso não quer dizer que os protestos no Chile arrefeceram, tá? Essa semana começou o Festival Internacional da Canção de Vinha del Mar, né? Talvez o principal evento turístico, né, do Chile. E que tem um impacto muito grande no restante da América Latina, né? Apesar do nome, assim, né, remeter a algo regional, ele é televisado para quase todo o subcontinente. Ficou famigerado, né, por conta daquela homenagem do Roberto Carlos ao Pinochet, ainda na época da ditadura, mas é um evento que tem um impacto midiático muito grande na nossa região, né? Apesar do Brasil ignorá-lo. Porque a maioria dos participantes são artistas de língua castelhana. Sim, né? Mas por exemplo, nesse ano o Maroon 5, por exemplo, esteve presente e o pessoal criticou bastante a apresentação do Adam Levine. Eu não gosto particularmente, mas enfim. Que assim,
É isso que eu ia falar, assim, com todo respeito aos fãs, mas não vai ser o Maroon 5 que vai fazer as pessoas prestarem atenção. Pois é. Não, o Maroon 5 tem as musiquinhas, tá, que todo mundo conhece, tal, tem umas músicas bonitinhas e tal, mas não é tipo, nossa, né, não é, sei lá. Não é que o último show do Black Sabbath vai ser em Viña del Mar. Mas o importante pontuar, né, em relação aos protestos, acho que o que chamou mais atenção foi o da Mon Laferte, que é uma cantora de Viña del Mar, mas que fez carreira no México, e ela já tinha aproveitado no tapete vermelho do Grammy Latino do ano passado para protestar em relação à repressão aos protestos no final do ano passado. E ela foi muito contundente, né? Apesar de ter ali uma disputa também, né? Porque Viña del Mar é o principal balneário do Chile, né? E tá ali localizada na 5ª região, que é de Valparaíso, e tem um peso político também, né? Porque na redemocratização o Congresso chileno foi transferido para Valparaíso, que é a cidade natal do Pinochet também, então, e onde começou também o golpe de 1973, então tem todo esse simbolismo. E a Mon Laferte, que é de uma comuna ali pobre de Viña del Mar, que é uma cidade mais rica em comparação a Valparaíso, ela é de Gomes Carrênio, ela foi muito contundente na sua apresentação, lembrando, né, principalmente que o que ficou marcado na repressão foi que muitos manifestantes acabaram perdendo parcialmente a visão ou totalmente, né? Inclusive também um músico que acompanhava a cantora mexicana Ana Gabriel, durante a apresentação ele também fez menção a tapar o olho, né? Que acabou ficando esse gestual. E só para complementar, meu caro Matias, segundo Pablo Cádiz, do El País, a audiência mundial do Festival de Viña del Mar é de 250 milhões de espectadores, tá? Incluindo na Espanha. Tá? E cerca de 300 pessoas ficaram detidas pelos protestos, porque inclusive pessoas que tentaram invadir o Hotel O'Rings, que é onde estavam hospedados alguns dos principais artistas e também jornalistas internacionais. E se ano passado, né, o grito que estava sendo mais entoado nas manifestações era Piñera conche tu madre, né, que vocês entenderam. Assassino igual que Pinochet. Agora pro festival adaptaram para Piñera culpable, tus manos tienen sangre. Então tira um pouco, né, dessa comparação com a ditadura, mas mostra que também houve uma repressão que não cabe, né, num sistema democrático. Eu particularmente acho um absurdo comparar o Piñera com o Pinochet. Primeiro porque o Pinochet é um dos seres mais execráveis, né, pelo menos aí do século XX. E segundo que, assim, como eu disse, o Piñera não é um pinochetista, né? Vão dizer que eu estou defendendo o Piñera, passando pano para a repressão, alguma coisa assim? Não estou. Só estou dizendo que, assim, comparar com o Pinochet sei lá, deveria ser considerado como você comparar um político alemão com um Hitler, entendeu? Com as devidas proporções, né? Comparar um político chileno ao Pinochet, né? Eu acho que é um pouco demais, ainda mais porque o Piñera ele foi eleito 2 vezes, o Pinochet nunca foi eleito nem para síndico, né? Então é apenas uma quartelada. E aí do Chile, né? Agora que abriu a campanha, a gente passou pelos partidos, passou pelo referendo, passamos pelo Festival de Viña del Mar, a gente cruza a fronteira com a Bolívia. Para um boliviano nacionalista, a gente não precisa nem cruzar a fronteira, a gente vai para Antofagasta, né? Mas lembrando que eu tenho um amigo natural de Antofagasta que se considera boliviano. Um abraço pro Diego Gallardo. Mas a cidadania dele é chinesa. Chilena. Torcedor da Laú. E primeiro, na última sexta-feira, dia 21, o Evo Morales, ele deu uma entrevista, né, dizendo que o governo dos Estados Unidos instruiu o governo boliviano a rejeitar a candidatura dele
que ele cumpria todos os requisitos para ser candidato e que o objetivo final, né, de não autorizar a candidatura dele é a proscrição do MAS, né, o Movimento ao Socialismo, o partido dele. Tá? E ele disse que o seu pecado, né, o pecado do seu governo, foi demonstrar que é possível um outro mundo sem o Império Norte-Americano e sem o FMI. Eu achei curioso ele falar especificamente do FMI, porque ele está na Argentina, né? E a Argentina está envoltas aí com a sua dívida com o FMI, que a gente mencionou semana passada, foi declarada impagável. Tá? Lembrando que a razão dada para não autorizar a candidatura do Evo foi a questão da sua residência. Né? Ele estava saindo candidato por Cochabamba, onde ele tem um eleitorado muito forte, onde ele começou a sua carreira política, né? O Matias trouxe essa informação no programa passado, mas ele não reside em Cochabamba, e segundo a lei boliviana, você tem que residir há 2 anos, né, no mesmo local para poder ser candidato. Inclusive, na época, a gente lembrou do caso do Vanderlei Luxemburgo, quando ele quis sair para o Senado por Tocantins. Tá? Então, essa foi a razão. E também em relação à Bolívia, e aí a gente sabe que vai dar muita repercussão isso daqui, já está dando, né? Que a gente está repercutindo só hoje, mas é uma notícia que saiu ontem à noite, que o Washington Post, né, o jornal, publicou uma análise estatística feita por 2 pesquisadores do MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, chamados John Curiel e Jack R. Williams. Segundo essas 2 pesquisas estatísticas, tá? Não é possível afirmar que houve fraude na eleição do Evo. Vejam só, o que o estudo fala é que não é possível afirmar que houve fraude, tá? Porque ele faz uma projeção estatística, e aí vamos lembrar do que aconteceu, né, na época, que a gente fez os programas em outubro e tal, mas que foi o seguinte: o Evo Morales, ele estava liderando a corrida presidencial, Carlos Mesa estava em segundo, e no sistema, né, eleitoral boliviano, se um candidato abrir 10% dos votos em relação ao segundo, ele ganha no primeiro turno, tá? A gente até comentou na época que, se fosse a mesma regra aqui no Brasil, o Jair Bolsonaro teria sido eleito no primeiro turno. E aí, o Evo Morales estava vencendo do Carlos Mesa, mas por menos de 10%. Aí teve uma interrupção na atualização dos resultados, e quando os resultados voltaram a ser atualizados, o Evo Morales tinha aberto mais de 10%. Segundo o órgão eleitoral boliviano, essa pausa foi para contabilizar os votos do interior, que demoravam mais para chegar, até porque tinha que carregar as urnas até os órgãos eleitorais e tudo mais. E aí, quando ela voltou, você tinha essa margem maior, porque o interior vota mais no Evo Morales. E isso, inclusive, é um fato. É só olhar todas as eleições anteriores, pelo mapa, né, eleitoral boliviano, você vê que as regiões mais do interior, e especialmente no altiplano, né, votam mais no Evo. Segundo a oposição, foi porque paralisaram para fraudar, para fazer algum esquema, alguma maracutaia, para o Evo, então, ficar com mais de 10% e levar no primeiro turno. Essa foi a conclusão, inclusive, da missão da OEA. E aí, em novembro, talvez vocês se lembrem também, a gente comentou que o Centro de Pesquisa Econômica e Política, né, o CEPR, na sigla em inglês, soltou um relatório dizendo que, pela extrapolação estatística, não dava para afirmar que teve fraude. Tá? Então, a grande questão é que esse relatório do CEPR e agora esse estudo do MIT, né, do MIT, se preferirem, eles falam, olha, não dá para dizer que teve fraude na extrapolação estatística por conta ali da averiguação dos votos.
O que o estudo da OEA vai fazer é, o que o relatório da OEA vai fazer depois, é argumentar outra coisa. Vai argumentar lá sobre a segurança das urnas, segurança das cédulas. Vai dizer sim que a continuidade da contagem teve ali uma interrupção suspeita, mas também vai falar de outras questões. Então, vai ficar muito uma questão, um ponto, de cada um falando uma coisa. Tá? A OEA dizendo, olha, o que ligou nosso alarme foi a interrupção da contagem, mas teve falta de segurança nas urnas, teve ata que não foi apresentada. Vocês podem consultar o relatório, o PDF na íntegra, tá? Eu não estou com ele fácil aqui agora, mas vocês podem consultar o PDF na íntegra. Já esses estudos vão falar, olha, o negócio da interrupção da contagem não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o Evo Morales já estava abrindo uma margem e a extrapolação estatística acaba mantendo isso, tá? Então, vocês também podem consultar esse estudo do MIT, tá? Do Jack R. Williams e do John Curiel, tá? Inclusive, vocês podem, quem ficar bravo, pode até mandar um e-mail aqui pro John Curiel, que é jcuriel@mit.edu, tá? De qualquer maneira, vocês podem, né, consultar os dois. E repito, por que eu estou falando para vocês consultarem os dois? Porque, de certo modo, um tá falando uma coisa e outro tá falando outra coisa. E cada um servindo a um lado diferente de uma contenda política, tá? Vou repetir. O Evo Morales sofreu um golpe. Por quê? Porque ele foi retirado do poder. E aí vocês ouçam o programa da época para ter a argumentação inteira. Mas o ponto é, o Evo Morales, ele era o presidente legítimo da Bolívia pelo menos até janeiro de 2021, tá? A reeleição dele, se estava tendo ou não fraude eleitoral, repito, você vai ter argumentos para os dois lados. O meu ponto, Felipe Nobre Figueiredo, e que eu falo desde o início, é que ele nem deveria ter ido para a reeleição, porque ele passou por cima de um referendo popular, tá? Ah, mas ele conseguiu eliminar da Suprema Corte. Dane-se, ele passou por cima de um referendo popular, tá? Então, mas, independente disso, ele era o presidente até janeiro de 2020 e ele foi retirado do cargo por um ultimato militar. O comandante do exército foi fardado falar perante Rede Nacional, dizendo que, olha, ele devia sair. Isso é a definição clássica de golpe de Estado. Porque uma transição, né, uma nova eleição, alguma coisa assim, teria sido muito mais fácil, muito mais tranquila de ser feita, se você falasse, olha, o Evo, a gente tem suspeita de fraude nessa eleição, vamos ter que fazer uma nova, e ele fica aqui até janeiro de 2020, porque ele foi eleito para esse mandato, tá? E quando eu digo mais tranquila, é bom lembrar, muita gente morreu na Bolívia por conta de todos esses episódios. E mesmo a posse, né, da presidente interina, Jeanine Áñez, foi em uma assembleia esvaziada, né? Não tinha quórum. Isso. Então não tem legitimidade também, ainda mais com todo o uso do aparato estatal para perseguição dos seus inimigos políticos. Só para complementar, os dois pesquisadores, eles fazem parte do MIT Election Data and Science Lab, tá? E o John Curiel, ele é cientista político, e o John Williams, ele é de métodos computacionais. Então, é um de humanas, outro de exatas, tá? Então, ali no mesmo laboratório. E à noite eles solucionam crimes. Mostrando que exatas e humanas podem sim conviver, entendeu? Podem coabitar, não precisamos ser inimigos, tá? De qualquer jeito, voltando aqui, né, a conclusão do estudo foi: não há evidências estatísticas de fraude que possamos encontrar, as tendências na contagem preliminar, a falta de um grande salto no apoio a Morales após a interrupção e o tamanho da margem de Morales parecem legítimos. Em suma, análises estatísticas, conclusões da OEA parecem profundamente falhas, tá? Então, assim, só que vou repetir, o relatório da OEA também fala de outras coisas. Então,
Antes que vocês, repito, especialmente se você é um ouvinte novo, né, tenha chegado agora, alguma coisa assim, ouça lá o programa em que a gente falou das eleições, tá? Em outubro a gente falou muito sobre isso, que a gente falou sobre definição de golpe de Estado, tá? É um assunto bastante mais complexo do que esse nosso comentário agora. O que a gente está apresentando agora é esse novo estudo que vai servir de argumento para uma eleição, né, que vai ser realizada na Bolívia, que já parece ser complicado, né? E que mostra que, de qualquer maneira, o que aconteceu na Bolívia, repito, Evo Morales ele havia sido eleito legitimamente até janeiro de 2020, no mínimo. Ele foi forçado a sair do cargo para o qual ele foi eleito antes do tempo. E ele foi eleito de forma transparente e democrática. Todo mundo aceitou a eleição quando ele foi eleito, né, da última vez, da penúltima vez nesse caso, né? Então assim, olha, estava valendo até ontem, mas agora não está valendo mais. Então, e mantém uma visão de que se você tivesse simplesmente alterado o mecanismo eleitoral, enfim, tentado chegar em algum acordo para isso, né, teria sido muito mais fácil, muito mais tranquilo e menos violento, certo? Aí, da Bolívia, nós vamos para o Peru, né? A gente agradece o nosso ouvinte André Lima Herédia, né, que nos mandou a notícia no Twitter, que ele mandou a notícia de que nós tivemos uma avalanche próxima a Machu Picchu, na montanha Salcantay, que levou rochas e gelo para dentro do lago Salcantiocha, né, que fica em cima da montanha. E aparentemente não tivemos, né, pessoas feridas, pessoas desaparecidas, porém é uma das principais rotas turísticas, tá, da região, uma das principais rotas ali perto de Machu Picchu, né? Então é uma notícia que certamente vai ter algum impacto no turismo, né, nas visitas, enfim, no futuro próximo. E para a gente fechar, a gente vem ao Brasil com duas notícias. A primeira é que, na segunda-feira, dia 24, o governo israelense aprovou o nome do general Gerson Menandro Garcia de Freitas para ser embaixador do Brasil em Tel Aviv, né? Uma decisão, digamos assim, muito curiosa, né? Você colocar um general como embaixador. De qualquer maneira, né, o atual embaixador em Israel, Paulo César Meira de Vasconcelos, para o presidente Jair Bolsonaro, é um petista, né? Além disso, o presidente Jair Bolsonaro disse que cogita cancelar, né, a viagem à Itália, que estava em fase de planejamento, por conta do surto de coronavírus, tá, no país europeu. E a gente vai falar mais de coronavírus no último bloco do Giro de Notícias.